E agora começando o Pod Elo, esse que é um episódio especial que a gente faz do Entre Mulheres Talk Business, que é o do nosso mês de agosto e que acontece aqui com duas convidadas muito especiais para a gente estar falando sobre mulheres na literatura, vozes que ecoam, e é lógico que eu vou puxá-las para falar um pouquinho sobre esse movimento de criar, quais são os desafios de empreender também com a literatura. Minhas convidadas, a querida Brenda Moraes e Juliana Barbosa, vão começar comigo hoje mais um Pod Elo. Acompanhe esse episódio e não se esqueça de compartilhar. Bom, é sempre muito bom estar aqui, né, à frente do Entre Mulheres Talk. Saber que quando a gente se reúne, nesse que também é um movimento de mulheres, né? Mas não de mulheres para mulheres, mas de mulheres sobre mulheres, né? Um espaço para a gente falar daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos produzindo, né? Com opinião, com visão, né? E para começar esse momento do Entre Mulheres, eu tenho que agradecer todos aqueles que tornam esse momento possível, né? Eu sempre agradeço, né, o parceiro da casa, que é o Shopping Santa Úrsula, que sempre acolhe, né, os movimentos que a gente tem criado aqui para atrair, né, pessoas, ideias, né, gerar cultura, é sempre muito importante. Agradeço também a Secretaria de Cultura e Turismo, né, da Prefeitura de Ribeirão Preto, que nos cedeu hoje o espaço aqui, que é a Sala Clara Kauschik, uma sala muito especial à disposição para todos os cidadãos que também têm aí cultura, né, que têm ideias para trazer, projetos. Agradecer à nossa secretária de Cultura e Turismo, Maria Eugênia Bife, né, por mais uma vez nos ajudar nesse momento. Quero agradecer os nossos parceiros de comida gostosa, né? Hoje a gente teve uma degustação da Sunflower, né? O Sunflower é uma experiência, como vocês viram, né? Pétalas muito saborosas, né? E que a gente tem tido aí a oportunidade de trazer a público para vocês experienciarem, gostarem e irem comer, tá bom? Então, Sunflower, agradecer por essa confiança de trazer a marca para junto de nós. Agradecer a Core Alimentos, que também trouxe para a gente retomar a nossa memória afetiva, né? Balachita, tem azedinha, tem a Lilith, tem o pão de mel, tem o palitinho, né, coberto por chocolate. Então, assim, quando a gente pensa que, de repente, dá para ter um tempo para nós, por que não, né? Por que não? Um docinho, né? Não é porque a gente tem que adoçar o que está amargo, nem o que está ruim, não. Mas é porque a gente, às vezes, gosta simplesmente de comer uma coisa gostosa. Então, a Core, muito obrigada por esse momento também, por essa parceria com a gente aqui no espaço. Vou agradecer quem faz isso aqui acontecer, né? Que é um produtor, parceiro, amor da minha vida, Júlio Camargo, que tem uma paciência, gente, que eu não sei como é que ele não estoura com tanto que ajuda. Júlio, obrigada, viu? Tá agradecida. Cadê a Bia, maravilhosa? A Bia é filha do Júlio, que também está aqui, tá assim, apoia, vem de gaiata, quando vê tem que trabalhar, fazer um monte de coisa. Agradecer o meu videomaker, que tem se esforçado cada vez mais para aprender, que é o Júlio, né? Que é o meu querido, ó, Júlio, é o meu querido Vitor, ó, o ato falho. Tem que agradecer a Open Produções, que está aqui representada pelo Valmir, né? Um parceiraço, um cinegrafista e tanto, produz aí para a gente muita coisa. E agradecer, então, o fato de existir o programa Heloísa Pedrosa, o Pod Elo, esse material que a gente tem produzido com tanto carinho e atenção e com o apoio de vocês. Muito obrigada por todas as vezes que vocês estiveram presentes, por todas as vezes que vocês compartilharam, que vocês geraram conteúdo. E quem patrocina, muito obrigada por patrocinar, por colocar a sua marca junto de nós, que a gente tem tentado, com certeza, fazer um trabalho bacana. Tá? Espero que vocês estejam também satisfeitos e satisfeitas. A Brenda, ela é arquiteta, urbanista, teóloga, terapeuta integrativa especializada no universo feminino. Escritora e palestrante, atuou no projeto Arquitetura da Vida, onde trabalha com inteligência espiritual, emocional e relacional, ajudando empresários e casais a viverem com mais propósito, prosperidade e posicionamento.
A Brenda acredita que uma vida próspera começa no cuidado com a espiritualidade, os relacionamentos e o lar. E se lançando como escritora do livro A Arquitetura da Vida, que traz conceitos da arquitetura unidos à teologia e à inteligência espiritual, emocional e relacional, mostrando que a construção da vida é como a de uma casa. Começa pelo alicerce invisível, passa pelos sonhos e se fortalece nas alianças. Brenda, seja bem-vinda. Obrigada, Elô. Que alegria estar aqui. Um grande prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas, mulheres lindas, né? Olha que gostoso. Empreendedoras, muito bom estar no meio de gente nova, de gente tão bacana assim, como eu conheci nessa tarde, ao lado da Ju também, né? Maravilhosa. Obrigada, Elô, pelo convite. Uma honra para mim. E a nossa Juliana Barbosa é educadora, terapeuta e escritora, mãe de dois. Mãe de dois, Pedro? Mãe de dois, Pedro adulto e Ana adolescente, perdão. Então vamos lá. Sua paixão por transformar vidas através do autoconhecimento e da educação consciente fez nascer o Instituto A Ciência dos Temperamentos, por meio do qual já impactou mais de 10 mil pessoas com formações, mentorias e vivências que unem ciência, sensibilidade e humanidade. É autora do livro Os Temperamentos, que já vendeu mais de 1.000 cópias nos primeiros meses de lançamento, e trabalho orgânico, auxiliando famílias e educadores a compreenderem melhor os comportamentos infantis e construírem relações mais saudáveis e respeitosas. Seja bem-vinda, Juliana. É uma honra nesse mês que falamos sobre nós mulheres. Eu tenho uma história no qual a Brenda, quando traz o seu livro A Arquitetura da Vida, eu aprendi essa construção com a ciência e modelo. Então, nós temos hoje um dia para compartilhar, eu ensinar e aprender também. Muito obrigada. 24ª Feira Internacional do Livro aconteceu em Ribeirão Preto, a nossa segunda maior feira a céu aberto do Brasil. E quando a gente pensa em literatura, não tinha como escapar que o mês de agosto não privilegiasse essa temática. E não quero abrir mão de lembrar que o roxo que eu estou vestindo não é a paleta, né, do Pó de Elô, gente. É o Agosto Lilás, que também é um tema que está aí para a gente pensar. A gente tem uma luta realmente importante contra a violência cometida contra as mulheres, a questão do feminicídio. Acho que a gente está aí numa questão em que feminicídio zero, não se fala em violência. E para aqueles que pensam que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, não se esqueçam que para isso existem os pontos de denúncia, para que vocês possam avisar a polícia, avisar a guarda municipal, se colocar não como observador passivo, mas como alguém que cuida do outro. Olhemos umas para as outras com o cuidado que temos que ter, de que nós estamos mudando os padrões, nós estamos realmente atuando no momento delicado, onde realmente a gente tem que entender que culturas, que contrastes de padrões estão acontecendo. Independente de religião, independente de partido político, a gente tem que viver por uma sociedade onde esteja a violência zero, seja ela em qualquer instância, com qualquer um, e acreditar que a diversidade é o destino de todos nós, o respeito. Então, vamos ensaiando cada vez mais dentro da nossa casa, porque com aquela historinha de um empurrãozinho no filho, né, um não mais grosseiro, a gente tem que lembrar que a raiz da violência vem dessa normalização da violência que começa onde, gente? Dentro de casa. O bullying e coisas do tipo que evoluem para situações piores. Então, queria deixar aqui o meu manifesto pelo nosso Agosto Lilás. Parabéns a todas as mulheres que vivem efetivamente o amor por si mesmas. Continuem assim, vocês são sensacionais. Parabéns. E quando a gente começa o tema sobre literatura, duas escritoras. Eu acho que, em algum momento, a minha pergunta ela é bem para cutucar, e eu quero que vocês se esforcem em sair do mais que seja anormal para o normal, mas tentem buscar essa resposta, porque eu quero cutucar, porque tem muita gente aqui que empreende. Eu queria saber, o que nasce primeiro? O livro ou a escritora? E aí, quem vai? As duas levantaram. Duas coléricas, gente, detalhe, né?
Vai lá, Ju, vai lá. Nasce a escritora. A escritora, ela nasce porque é preciso ter autoconhecimento, é preciso se apropriar da nossa história para que possamos compartilhar e ajudar pessoas. Então, é um nascer, né, esse processo de autoconhecimento que aparentemente mostra as redes sociais que é envolvido beleza, que aparenta ser fácil, é morrer muitas vezes para nascer algo belo e transformador. É isso aí, falou bonito, Ju. Eu concordo com a Ju. Nasce primeiro a escritora, com certeza. O livro, ele vem depois, né? Quando você sente o desejo de transmitir para o mundo tudo aquilo que está dentro de você. Então, dentro dessas mortes e ressurreições, né? Esses renascimentos que a gente vive, porque quando a gente traz para o livro esses relatos, de verdade, a gente vem trazendo histórias de vida. Então, são momentos que nós vivemos e que você supera aqueles momentos e você passa a viver novos momentos, e toda essa história que está dentro de nós, a gente, em algum determinado momento, resolve colocar para fora, né? E eu, por exemplo, gosto muito de escrever, então, digamos que eu tenha vários livros, né? Por isso que nasce a escritora primeiro, porque a gente está ali e, de repente, qualquer pessoa pode escrever. Qualquer pessoa que está aqui pode escrever. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem algo de belo para colocar para fora, né? Mas algumas pessoas, como eu, gostam de escrever. Então, eu gosto de o tempo todo estar escrevendo, então tenho vários cadernos e cadernos. Então, quando eu paro para escrever, páginas e páginas são escritas. E de repente, chegou um momento que eu falei, não, agora chega só de escrever essas páginas e deixar esses livros engavetados, e vamos desengavetar esses livros e colocar a serviço do outro, né? Então, aí também é o cumprimento de um propósito. Ok, quando a gente já pensa na palavra propósito, vamos engatilhar essa conversa, porque eu era muito curiosa, porque eu sempre vejo a figura do livro e da escritora, né? Então, assim, quem que realmente nasce primeiro? Algumas pessoas tendem a pensar o escrever como ato muito íntimo, individual. Agora, em algum momento, parece que realmente precisa escancarar-se. Em que momento a mensagem ela sai para aquele... Porque às vezes eu penso também, Brenda, você me lembrou algo que quase todos nós de alguma maneira fazemos, ou quem faz terapia, ou para aqueles que já fizeram aqueles cursos de coach, autocuidado, autodesenvolvimento, né? Que é escrever em algum momento, né? Falar o que pensa, falar o que quer para daqui 5 anos, né? Falar com o seu eu do futuro, falar com o seu eu do passado, tem várias técnicas, as narrativas, né? Curativas, assim por diante. Mas até um certo momento, é como você falou, talvez a gente escreva e engavete, porque cumpre um papel. Falar com a gente é muito, muito legal, né, quando a gente faz esse exercício. Agora, o que torna o que parecia ser para si mesma uma mensagem para o outro? Como é que foi tomar a decisão de publicar, levar para o outro, para fora? Quer começar, Brenda, que você trouxe a palavra propósito? Pode ser. É algo muito forte dentro de nós. É quando você tem um despertamento de que aquilo que você está vivendo e aquilo que você conhece não pode ficar só com você. Você tem que compartilhar. Você tem que levar essa palavra que está dentro de você, que te transformou, que te fez se alegrar, que te resgatou. No meu caso, por exemplo, porque são inúmeras as literaturas, né, gente? E a minha fala sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre relacionamento. Então, no momento que você desperta e fala, nossa, mas isso é tão bom, isso foi tão bom para mim, deixa eu compartilhar com outras pessoas, né? E ali você resolve colocar para fora tudo isso que está dentro e compartilhar. Então, o meu livro, no meu caso, foi assim. Eu olhei e falei, nossa, que lindo,
né? E como eu falo muito sobre a espiritualidade, o relacionamento com o Criador, e esse livro também nasceu de muita oração, de muita conexão com Deus, veio uma revelação para mim ali teológica, né? E eu associei essa revelação com a minha primeira formação, que é a arquitetura. E eu falei, nossa, mas isso está até didático, está muito didático, está muito gostoso de falar, de transmitir. Então, eu quero compartilhar isso. Então, foi assim. O meu nasceu de uma história de superação, né? Dentro do ambiente familiar, eu venho já de uma família bem diversa. Parece ser diferente, mas no Brasil, infelizmente, há muitas semelhanças, famílias como a minha, com disfunções e com ausência paterna e materna. Então, conhecer o amor, ele é fundamental, o amor próprio. A gente só ama alguém se a gente se amar. E eu, desde criança, buscava identidade. Então, nasceu no ato de servir. Primeiro me encontrar, né? Quem sou eu? Esse lar que é tão disfuncional, ora na avó, ora na madrinha, tantas casas, buscando uma referência. E a minha madrinha, toda gratidão, me apresentou Deus. Eu, criança, ela me apresentou, então eu pedi e buscava muito. E a ciência, quando eu conheci através dos livros, já na infância, né, a biblioteca era minha casa, então a literatura esteve presente para salvar aquela criança que tinha, na realidade, uma diversidade dura, cruel até. Não fui carente no aspecto físico, né, de alimento, mas de toda a carência afetiva, principalmente essa maternidade, essa paternidade que forma uma criança. Então, nasceu o meu livro no ato de servir, de deixar um legado para que as pessoas porque falava em psicologia, naquele período que eu nasci, nos anos 80, era para um grupo seleto ou era loucura. Não se falava como agora, né, para autoconhecimento e prevenção. E na jornada, quando eu montei o quebra-cabeça, eu compreendi, busquei minha identidade e consegui, eu falei, eu preciso compartilhar. E a melhor forma foi eu resgatar a ciência através de Hipócrates, como nasceu a psicologia, a ciência dos temperamentos. Então, de alguma maneira, a gente nota que as duas se sentiram, né, com um chamado para compartilhar, né? O ato de compartilhar, né, e dividir com o outro também é um ato de coragem, porque eu também fico imaginando o que não representa o senso de julgamento que a gente sabe que o outro está disponível para nos dar. A gente vive numa época agora que você nem está pedindo opinião e você já está levando meia dúzia de opinião para casa. Você nem pediu, você só abriu a boca e a opinião vai sendo dada, né? Você está em silêncio e alguém está te dando opinião, né, sobre algo que você de repente não pediu. E aí vem a pergunta também que eu quero que vocês me falem. Como é lidar com esse momento? Tá bom, eu encontrei o meu movimento, eu resolvi fazer o movimento de número 2, que é compartilhar. E agora que eu compartilhei, eu coloquei o filho no mundo, bom, e aí? Será que isso também não traz um pouquinho de medo? Não ameaçou vocês? Ou melhor, será que há pessoas que não se identificaram ou, de repente, não entenderam? Porque agora eu começo a imaginar que tem pessoas que vão interpretar aquilo que é a mensagem que está escrita, né? Como que é lidar com a opinião contrária, com a crítica? Nós estávamos até falando, eu e a Brenda, né, porque isso acontece antes do filho nascer. Antes do livro nascer, já iniciamos um processo de rejeição. Muitas pessoas, né, quando você anuncia que vai construir algo para compartilhar, muitas pessoas fazem projeção do medo delas em você. Como eu venho da ciência e eu fui posicionar o livro cientificamente, então eu comecei a receber rejeições e daquele grupo que eu esperava que levantasse a bandeira. Hoje, eu sou muito grata aos jornalistas, comunicadores, porque eles elevaram a minha voz em 2024 com o lançamento do livro, e eu esperava que fosse a ciência, eu esperava que fosse os professores, porque é um livro que contribui para o desenvolvimento. Eu esperava a voz
dessas pessoas para que chegasse nas mulheres, e nós mulheres, nos pais, nas crianças. E eu me surpreendi quando eu lancei já a ideia, já fui abandonada, sofri várias rejeições, vários abandonos, só que isso me encorajava, eu estava no caminho certo, porque eu ouvia aquela famosa frase: você está louca? Defender uma ciência que tem uma tríade, mente, corpo e a alma, você vai defender uma essência humana. E começou a jornada, até o ilustrador, que eu sou muito grata, ele foi maravilhoso na ilustração. Ele falou: Juliana, o que é isso? O que é essência? O que é temperamento? E fomos à terapia, fomos estudar juntos, compartilhar para construir, né? Porque eu sabia a ciência, eu estudei a ciência, mas eu não sou artista, né? Não tenho a arte do desenho. E eu tive que reaprender várias vezes. E quando nasce, eu tive a felicidade que, quando 23 era para ser lançado o livro, e por questões de datas, eu e o ilustrador ficamos em 24, junho de 2024. E eu fiquei, assim, colérica, muito aborrecida com a data. Eu falei: gente, mas esse filho não nasce. Muito frustrada, porque há tanta diversidade no nosso país, e eu aquela vontade, aquele sonho de compartilhar o meu conhecimento, de entregar, porque entregando ainda há uma jornada, há um desafio, né? E eu lembro que eu fiquei... Ele falou: Ju, você está chateada? Eu falei: não, eu estou brava mesmo. Eu não estou gostando dessa data. Ficamos ali em silêncio um período, e a felicidade, no qual depois eu fiz a reparação, foi que lançou Divertidamente no mesmo mês que eu lancei o livro. Então, o país começou a fomentar essa compreensão que existe emoção. Se existe emoção, o temperamento faz parte da personalidade. Começaram a olhar. Era um olhar que, ao mesmo tempo, tinha julgamento, né? O que é isso? E eu lembro das vozes: são os elementos, foi uma confusão. São os elementos, os temperamentos. Ou Divertidamente, criança trazia, né? É a emoção. E aí eu comecei essa jornada de educar. E você, Brenda, teve a crítica, o julgamento? Como é que é? Elô, eu passei por tantos percalços para que esse livro ficasse pronto, muito parecidos com a Ju, né? Eu pareço, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu pareço a perereca surda. Já ouviu a história da perereca surda? Não, conta pra gente, a Sheila conhece. São algumas pererecas que caíram num buraco, e tinha a perereca surda, e ela começou a pular para tentar sair do buraco. E as outras pererecas estavam lá embaixo, e elas falavam assim: para com isso, você nunca vai chegar lá em cima, você nunca vai sair do buraco. E como ela era surda e as outras não sabiam, ela pulava de novo, incansavelmente ela pulava, até que um dia ela conseguiu sair do buraco. Ela chegou lá em cima, e as outras não acreditavam que ela poderia fazer isso. Então, com relação às críticas, eu me faço de surda, eu me transformo na perereca surda, e eu continuo fazendo, porque tem pessoas que elas não têm coragem de fazer, e, além de tudo, elas tentam minar o seu sonho, minar o seu propósito. E a gente precisa saber aquilo que a gente quer. Por isso que é importante o autoconhecimento. E, através do autoconhecimento, através do seu encontro com o seu propósito, com a sua identidade, com a sua essência, você vai conseguir viver o seu propósito, né? E é isso. É sobre isso. Então, naquele momento, eu falei: não, eu sou a perereca surda. E todo mundo que falava qualquer coisa, eu fingia que não estava ouvindo. Então é isso, você tem uma convicção no seu coração, vá, faça. Você orou? Você conversou com Deus? Ele falou para você que, ok, ele te confirmou isso? Então vá, não fique esperando a aprovação dos outros, porque aquele que é o Senhor dos Senhores já te aprovou, ele já te disse vá. Então vá. Às vezes vai dar tudo errado, porque no meio do processo, muitas coisas tentam te paralisar. Mas o processo serve para a gente crescer, serve para a gente amadurecer, e crescer dói, não é fácil. Eu lembro do meu filho do meio, eu tenho 3 filhos,
E o meu filho do meio, quando ele tinha 9 para 10 anos, ele falava, mamãe, eu estou com dor na perna, está doendo o joelho. Ele esperneava assim, e eu levei no médico, o médico falou, é a dor do crescimento. Né? Então, crescer dói. E para a gente sair desse ponto, para chegar neste ponto, né? Quer dizer, do ponto da escrita até o ponto de ter aqui o meu livro pronto, foi um processo. Eu tive que desaprender muitas coisas, eu tive que aprender outras coisas, eu tive que exercitar a paciência, a resiliência, eu tive que superar. Teve gente que passou pelo meu caminho, que me roubou literalmente dinheiro, sabe? Então, eu passei pessoas que tentavam atrasar o processo. Vai acontecer, mas você sabe o que você quer? Você sabe onde você quer chegar? Então, continue, continue, continue. Olhe somente para o alvo e continue. Né? Como diz a Bíblia, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então, é sobre isso. Eu acho provocativo, né? Porque aqui na sala, digamos que além de todas serem, né, naturalmente por mim, observo todas vocês têm história suficiente para também criarem, né, suas narrativas de empoderamento ou suas catarses, né? Porque aí vai muito de o que cada uma pretende, né? Na semana que então eu entrevistei, que eu usei o podcast, aliás, como um espaço para receber autores e autoras, eu percebi que criar realmente passa por tudo isso que as meninas estão aqui falando. Parece que em algum momento, simplesmente, você olha para aquilo que tem que ser vivido com uma certeza tão única, né? E independente do que os outros falem, do que os outros tentem tirar de você, principalmente a confiança, né? É uma coisa que vai acontecer. O Inácio de Loyola Brandão contou um fato de que o primeiro livro dele, que aliás é o que, né, se tornou interessante pra caramba, né? Eu estou confundindo agora, Valmir, que eu lembrei do Puntel, que é o Menino Sem Pátria, né? O do Luiz Inácio de Loyola Brandão, agora eu não me lembro o nome certinho, mas ele disse que o editor, né, olhou para o livro e falou, olha, você pode publicar, mas não vai dar nada. Publicou e é um dos maiores sucessos que ele tem, né? Daqui a pouco eu vou tentar localizar aqui o nome, mas só para mostrar esse paralelo aqui, para entender que talvez o que as meninas estão trocando com a gente aqui, né, seja esse ato de coragem, né? Esse ato de coragem e essa sensação de também ser dura na queda, né? Porque eu acho que vocês duas são bem duronas. Foi um movimento que vocês vão contando, a gente vai escutando a história e vai vendo que realmente a Brenda termina dizendo assim, olha, você tem uma meta, né? Vai e olha. A Ju, pelo que me diz aí na história que conta, você foi meio que abandonada, né, pela sua base. Sim. Isso te machucou? Muito, inclusive eu sofri, para vocês verem que no processo. Quando eu falei base, é a questão científica, certo? Com quem ela conversava. Aconteceu na ciência o mesmo que com a Brenda. Quando fala roubar, né, porque ideia é conhecimento, as pessoas às vezes se apropriam. Então teve muitas pessoas que conviveram, que ficaram ali conhecendo a ciência e eu acreditava que estava na jornada comigo e logo criava uma metodologia usando a minha metodologia. Eu tenho um teste clínico, os personagens hoje, né, são brasileiros, está legalizado, está apropriado, não só em meu nome, mas no país. Mas eu tive um processo também de várias pessoas que vinham, abusavam e iam embora. Abusavam e iam embora. Esse roubo, né? Não te apoio, não te impulsiono, mas eu quero essa ideia. E o outro movimento que precisa quando você vai construir algo é a humildade. Porque o meu primeiro livro era científico, ia ser lançado antes da pandemia, era uma construção para um processo de desenvolvimento para professores, psicólogos, quem trabalhava com desenvolvimento, e com a chegada da pandemia eu dei um passo atrás. Eu modifiquei, simplifiquei, e foi um desafio simplificar, trazer o livro, né? Aparentemente parece que é para criança, mas é para todos nós, porque eu tinha o objetivo e o sonho, e tem acontecido, apresentar o temperamento para começar
essa consciência, o quão a psicologia está no nosso cotidiano, no comportamento, aprender a nomear as emoções, que é um desafio, parece simples, mas pessoas confundem estresse com raiva, tristeza com depressão, preocupação com ansiedade, né? Hoje nomear tudo é ansiedade, não, tem outras emoções e precisamos aprender a nomear. Então o Brasil começou a engatinhar e eu tive coragem, porque eu queria muito, né, pela questão assim, todos nós temos o ego, então eu queria fazer aquele livro que eu tinha estudado tanto, mostrar, ensinar, e de repente eu olhei para todos, para a diversidade, falei, é hora de simplificar, é hora de colocar a ciência a favor de todos de uma outra forma, no qual eu ficava um pouco frustrada quando alguém falava, é para criança, é só criança, e eu tinha que apresentar, e muitas vezes, até hoje, está tudo bem, porque é um trabalho, é a ciência dos temperamentos em todas as áreas, então há muito trabalho a ser feito, e é um processo de humildade, né? Você olhar a necessidade, você servir, você precisa, ora, ter esse olhar e essa percepção do ato de empatia com o outro. E foi esse movimento que eu fiz. Você falou da ideia de um livro para criança, vou roubar aqui, viu, Brenda, esse momento. O André Oliveira, que foi um dos homenageados da Feira do Livro, que também veio para o podcast, ele faz literatura infanto-juvenil. Então, ele falou que... Eu fiz uma pergunta que era justamente essa. Em que momento ele poderia... Se ele já tinha pensado em fazer um livro, então, para adultos, né? Já que ele trabalha com infanto-juvenil. E aí ele disse assim, então, nenhum adulto, né, antes de ser adulto, deixa de ser a criança. Então, se há algo, né, que na literatura tem que ser muito bem feito, é a literatura infanto-juvenil, porque um adulto carrega uma criança dentro de si. Então, há muita literatura sagaz vestida de literatura para crianças, né? Então, eu acho que isso você trouxe com uma opinião muito interessante. Brenda, quando a gente fala de uma literatura que trabalha teologia, agora eu vou provocar uma base sua. A Juliana falou sobre a ciência, a Brenda tem uma base teológica. Não deve ser muito simples, porque as pessoas talvez fiquem buscando, né, de novo, uma característica de... eu acho que as pessoas ficam buscando dar selos, né, nas coisas. Ah, isso aqui é isso, é rótulo, né? Isso aqui é aquilo, né? E aí, quando você pega um livro com base teológica, pode ser que pessoas que não entendam o valor, né, dos demais aprendizados, eles possam não querer dar muita importância, porque possam pensar que é um livro que meio que é parecido com o livro que todo livro de Deus vai ser parecido. Vamos pensar assim, é um livro de happy end, né, de final feliz, né, de ficar tudo bom. Eu estou falando isso para te provocar, a sensação assim de que fazer uma literatura já com uma marca, com uma identidade, que no caso é a teológica, se isso também não criou essa confusão para algumas pessoas, como se fosse até de uma ideia de desmérito, entende? É igual quem escreve livro de autoajuda. Há muitas críticas sobre livros de autoajuda, né? Na ideia de que não, ninguém ensina o outro a viver, né? Mas a gente já entendeu que a mensagem ela é particular, e de particular ela é compartilhada, que é o que vocês fizeram. Como é que você lidou com isso, Brenda? Elô, quando a gente olha para o Manual da Vida, eu costumo chamar a Bíblia de Manual da Vida, porque realmente ali encontramos os caminhos, as respostas para os nossos dilemas. A gente percebe que a Bíblia trata da vida do cotidiano nosso, do nosso cotidiano. A verdade é essa. Então, nós encontramos dentro da Bíblia respostas para as nossas vidas. E ela é um grande manual de inteligência emocional também. Então, a gente ouve falar, quando você lê a Bíblia, quando você começa a buscar as respostas ali, ela fala sobre ansiedade, né? Ela fala sobre os nossos pensamentos, sobre nós vigiarmos os nossos pensamentos, sobre a transformação da nossa mente.
Enfim, dentre outras coisas, como eu disse, ela fala sobre o nosso cotidiano. Então, sobre empreendimento, ela fala sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre negócios. Então, quando eu trago isso para o livro, né, eu falo sobre inteligência espiritual, emocional e relacional, eu não estou muito preocupada com aquela teologia de teólogo, porque eu preciso trazer algo que seja... Eu preciso interpretar a Bíblia através dessas palavras, né? Então, se eu começar a falar sobre antropologia aqui, sobre as religiões, os tipos de... Eu vou começar a entrar numa seara que não era o meu propósito, mas o meu propósito é ajudar pessoas a arquitetarem as suas vidas, né? Então, eu uso os conceitos da arquitetura fazendo uma analogia para as nossas vidas. Então, eu trago a questão bíblica, eu trago a questão do desenvolvimento das nossas emoções, desenvolvimento das nossas habilidades emocionais, fazendo analogia da arquitetura. Então, é isso, de uma forma simples. E eu acho tão gostoso o que eu tenho visto, porque eu tenho visto adolescentes lendo o livro, eu tenho visto pessoas mais maduras, mais idosas, eu tenho visto homens lendo meu livro. E isso é muito gratificante, porque o que importa é que o propósito dele se cumpra. Então, se uma pessoa ler esse livro e ele já transformar a vida dessa pessoa, eu já vou estar feliz. Então, que essa mensagem seja enviada, né? E não importam as críticas, porque críticas a gente vai ter, né? A gente sempre vai ter críticas, sempre vai ter alguém que vai ler e que vai falar que não está legal. Não é um livro técnico, não é um livro técnico, é um livro para todo mundo. Então, se algum profissional quiser ler esse livro e começar a me criticar, eu vou falar, filho, está tudo certo. Está tudo certo. Ele está cumprindo a sua função. Exato, não era para você. E pronto, né? E é isso. O gostoso desse primeiro momento que a gente está aqui conversando é que elas vão falando de um jeito que dá uma coragem na gente, né? Quem que está com uma sensação aí de que eu também quero fazer esse passeio aí, essa jornada de escrever? Tem umas carinhas boas, vocês estão transformando as pessoas aqui hoje, viu? Está facilitando para muitas pessoas. Talvez algumas que ainda não sonhavam ser possível, já está surgindo essa formiguinha atrás da orelha, não é isso? Antes da gente fechar esse primeiro bloco, me veio, então, uma pergunta que tem muito a ver com o que vocês já anunciaram sobre o ler, o outro ler, né? A gente já entendeu que é super questionável, né? Se as pessoas estão lendo mais ou se estão lendo menos. A gente sabe que o digital chegou, né? Ele também cumpre um papel importante, né? Em termos de informação, de distribuir, né? Informação, de também ser acesso, né? Para a leitura. Mas existe um risco, né? De as pessoas nesse cotidiano enlouquecedor, né? Por trabalhar, por empreender, muitas vezes vão utilizando de conhecimentos mais técnicos, né, formais. Hoje eu preciso saber inteligência artificial, então eu estudo inteligência artificial e só, né? Eu preciso empreender no meu segmento de personalizados, então eu vou lá e fico assistindo e lendo sobre personalizados, né? Então a gente parece que vive o tempo todo, às vezes, num único grande tema, né? E as demais outras possibilidades de leitura ficam como que parecendo o bom e velho ócio, que é o não fazer nada. E aí ninguém não faz nada. Todo mundo está sempre fazendo alguma coisa e se ocupando. Como é que para vocês tem sido? Vocês começaram já a falar sobre isso. No caso da Ju, ela fala já em números, porque ela já tem um tempo maior, né? A Brenda está lançando agora. Você já fala em 1000 exemplares vendidos. Sim. O Luiz Puntel trouxe para a gente, no dia também aqui, quando estava com o podcast, que o Brasil ele trabalha com uma referência de que um livro com mais de 3.000 cópias, quando fala mais, né, a partir de 3.000 cópias, já é considerado um excepcional livro, é um resultado baseado justamente na questão do número de leitores que no Brasil existe, comparado com o exterior, em que se fala acima de 15.000,
20 mil exemplares, tá? Então, diz-se, acredita-se que em números, né, como a gente está pensando, o brasileiro leia menos. Como é que é lidar com isso? Porque um livro ele é escrito também para ser vendido. E aí? Foi um desafio e, ao mesmo tempo, surpreendente esse processo de 1000 livros sem editora, porque eu lancei para ser acessível, eu também fiz análise em relação a valor, em relação a trabalhar como eu trabalho, como eu estou aqui com vocês, fazendo a jornada onde tem pessoas, eu estou fazendo esse movimento, e é incrível porque, ao mesmo tempo que eu lancei, tinha esse olhar à tecnologia, assim, inteligência artificial, as crianças assistindo histórias, né, através de vídeos, tudo hiperconectado, e eu senti que eu estava nadando contra a maré. Eu chegava com um livro, até falei com a Brenda de uma criança na feira, foi interessante, eu quis experimentar mesmo, sabe, o chão ali da feira, de acompanhar o que a criança, quando pegasse o meu livro, o que ela ia sentir. E foi um resultado que eu vou levar para análise, porque elas queriam pintar, queriam algo prático, rápido. Elas estão super conectadas, e a mãe, ali, naquele momento, né, eu trabalhei o conhecimento, troquei com a mãe a informação, o conhecimento, e a criança tinha voz. Isso me assustou, Elô, porque a criança falava, não vai me convencer, porque inclusive a mãe usou essa palavra, depois eu vou dar uma volta e vou convencer ela. Gente, criança, eles já estão assim, vendo e compreendendo muito sobre emoções. Eu tenho esse exemplo da criança que falou, não vai me convencer, eu vou comprar um de pintar, que representa muito, eu não quero pensar, eu não quero parar, sentir, mas no qual eu fui surpreendida com esse trabalho que eu venho, né, uma educação, um processo de educação, que ao mesmo tempo que você pensa, eu estou nadando contra, mas é o essencial, porque quem vai administrar a tecnologia e a inteligência artificial é quem tem leitura, quem tem conhecimento. Então, é necessário, é uma luta que eu convido para mulheres erguer a voz conosco, que é necessária. E nós temos, né, esse exemplo, eu tive esse exemplo de crianças querendo algo imediatista, mas, ao mesmo tempo, uma criança passando 6 meses na porta da clínica, falando, eu preciso fazer terapia, mamãe. Pedindo terapia, e a mãe desconsiderava, mas será que ela gosta, né? Ela vê o nome, ela vê a clínica, e ela se identifica, e ela insistiu 6 meses, e quando a mãe levou ela, assim, é algo até que eu fiquei impressionada com a fala, porque é uma criança de 7 anos, ela identificou através de um vídeo que ela tinha crise de ansiedade. Então, a própria criança, quando foi à terapia, ela pediu, ela ficou bem, e na segunda sessão, ela valorizou tanto aquilo que adultos não valorizam, que ela falou, eu pus a minha melhor roupa para vir te ver. E é um espaço de escuta. Aí eu vejo o quanto caminhar com o livro, seja na praça, seja vendendo ou não vendendo, 1000 cópias, é a história, não é a quantidade, é a história de cada pessoa, né? Eu fico emocionada. De cada pessoa que tem a oportunidade de entrar nesse universo, né? O que eu sinto, quem eu sou, identidade, de buscar compreender essa complexa mente humana. Eu falo que o nosso livro, o Temperamento, ele é humanamente, e a tecnologia, ela veio, vai ficar, vamos ter que desenvolver com ela, mas deixar de ser humano jamais. Então, o livro está mais vivo do que nunca. Você acredita no poder dos leitores? Eu eles acredito. Existem. Eu eles acredito. Existem. E você, Brenda, como é que tem sentido? Seu lançamento é recente, foi esse mês. Sim, foi esse mês. O lançamento foi recente, mas tem uma história interessante do meu livro, que, na verdade, ele ficou pronto no ano passado. Ficou pronto no final de novembro do ano passado, e eu fiz um pequeno lançamento logo que ele chegou. E quando eu fui conferir, foi uma outra editora, não estava legal, não gostei da diagramação, eles tinham mudado algumas coisas no meu livro, e algumas editoras fazem isso, a gente tem que ficar de olho.
E eu achei que a impressão era uma impressão que parecia que tinha sido no modo econômico, sabe? E eu cheguei a vender algumas cópias nesse pequeno lançamento que eu fiz para mulheres. E como ele chegou muito em cima da hora, né, já estava marcada essa data, eu fiz. No dia seguinte, eu falei, agora eu vou ler. Na hora que eu comecei a ler o livro, eu falei, não, gente, mas o que é isso? Eu não vou vender mais. Então, eu tinha feito uma quantidade de impressões e eles estão lá na minha casa até hoje. Eu acho interessante que o Júnior Rostiola, né, do Café com Deus Pai, ele também fez, antes do Café com Deus Pai, 1.500 impressões. E ele não teve coragem de vender. Quando chegou para ele não teve coragem de vender. Eu falei, ai, olha, eu não sou a única. E aí depois ele ia engavetar o projeto, e aí Deus falou com ele, e ele resolveu desengavetar, e aí foi o sucesso que foi. E aconteceu algo parecido comigo, por isso eu vivi tantas, né? Mas algumas pessoas leram este livro. Então, por isso, o meu lançamento foi tão recente, mas eu já colhi alguns depoimentos, porque algumas pessoas vieram me procurar e disseram que a vida delas foi transformada naquele livro. Naquele livro que não estava tão bom assim, que não estava tão bem diagramado, elas já foram transformadas. Eu falei, ai, glória a Deus por isso. E aí, o que eu tenho visto, né? Nós temos um número reduzido de leitores, é um país tropical, não tem muita gente que lê, acontece isso. E o que eu fiz no meu livro? O meu livro, ele é bonito, ele é um livro artístico, ele tem, sabe, os desenhos, ele tem páginas que já estão grifadas, ele tem linhas para a pessoa anotar, escrever. Então, ele ficou um livro gostoso, a letra não é tão pequenininha, ele não é um livro muito denso, sabe? Então, é um papel agradável para a gente ler, é uma cor agradável que não cansa os olhos, não é aquele branco, né? Então, todo esse cuidado a gente teve para que fosse uma leitura agradável. Então, são formas, artifícios que a gente usa, né, para que a leitura se torne ainda mais agradável. Diferente de países mais frios, que as pessoas já ficam mais quietinhas em suas casas, né? Acaba se tornando mais fácil, talvez, nesse sentido, né? A Sim. gente, por ser mais tropical, está mais na rua, está mais na vida, né? Fazendo outras coisas. Eu acredito, o próprio calor acaba te entediando, né? A gente tem muita coisa para fazer, Brasil, né? Faz no shopping, sabe? Eu acho que o digital também ele veio movimentar muito a gente contra, né, uma relação direta com o papel, porque eu sou da geração que, né, agora falando sobre relatividade em termos de idade, mas antes do digital chegar, realmente eu saía com um livro na bolsa. Se eu entrasse no ônibus, se eu ficasse na fila do metrô, que eu sou paulistana, eu ficava lendo, né? E a gente estava falando sobre, inclusive, leitura no sentido de revista, né, jornal, não interessa, as HQs, né? Os gibis, né? Quanta literatura, quanto livrinho, quanta, né? E de repente hoje está aí, tem um universo digital, mas é verdade, acho que a gente está passando por uma transformação. Bom, nesse nosso primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho do que a gente fez, né? Uma fala para entender melhor a seara, né? De escrever, né? De criar. E no segundo bloco a gente volta com mais questões e falar um pouquinho da atualidade sobre a literatura, combinado? Então, vamos dar um intervalo agora para a gente conhecer as nossas patrocinadoras e as nossas colunistas, combinado? Olá, meninas, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Carla. Obrigada, Elô, mais uma vez. Meninas, um prazer conhecê-las, viu? Muito obrigada pelo talk maravilhoso de vocês, que bate-papo mais gostoso. Eu tenho uma loja de roupas feminina em Viscolaicra, que é marca própria minha, onde eu faço roupas confortáveis para deixar vocês bem bonitas no dia a dia, no trabalho, lazer. Eu tenho uma loja física que fica na Rua Municipal 213, para quem não sabe onde é a rua do Carrefour da Via Norte.
um ótimo acesso, é super fácil e convido todas a irem lá conhecer de perto o meu trabalho. Boa noite, eu sou Elaine Strazeio, um prazer estar aqui novamente. Alô, meninas, obrigada pela apresentação, maravilhosas. Muito obrigada, de coração. Faz muito sentido para mim, pelo que eu trabalho. Tá? Eu trabalho com a Ela Fitoenergia. A Ela Fitoenergia surgiu para nos ajudar no nosso autocuidado, o nosso autocuidado diário, aquele que a gente às vezes não tem tempo. Então, com as fitoenergias da Ela, nós conseguimos tratar de uma forma sutil nossas emoções e nossas dores, aquelas bem profundas, aonde os remédios químicos não conseguem chegar, que são as chamadas dores da alma. Então, as nossas fitoalquimias, elas conseguem chegar nesse ponto profundo com muita delicadeza e sutileza. Então, ela trata a nossa ansiedade, a insegurança, o nosso medo, o nosso medo de se expor, como no fato agora. E trata também várias outras energias boas, como o sucesso, a nossa prosperidade. E eu trouxe para vocês um sprayzinho de sucesso e realização, que eu desejo, assim como está trazendo a energia do sucesso para mim, eu espero que ele possa trazer para vocês também. Posso? Pode. Então vamos lá. E se vocês quiserem mais sentir outras fragrâncias, outras vibrações das plantas, pode chamar a Ela Fitoenergia, que eu atendo vocês com muito carinho. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, meninas. Prazer, meu nome é Mari. Quero agradecer primeiramente a Heloísa pelo convite. Eu sou tricologista e terapeuta capilar. A minha missão é ajudar homens e mulheres que têm um problema no couro cabeludo. O tricologista não cuida somente dos cabelos, mas sim da saúde do couro capilar. Não é só estética, então é o cuidado da queda, da caspa, da alopécia, principalmente para quem faz tratamento de quimioterapias. Então, se vocês precisarem, pode estar me chamando no WhatsApp ou pelo Insta, Mari Oliveira, terapeuta capilar. Parabéns! A Mari, ela comentou que estava nervosa, mas ela se associou ao Entre Mulheres, porque é algo que eu acho que vale a pena fazer essa fala, até para primeiro honrar você, Mari. Ela disse que ela tinha que se dar essa obrigação de usar a voz, de vir à frente, colocar a voz dela, né? E que é esse que é o papel do Entre Mulheres para as associadas, né? Usar o pedestal, o palco, né? Fazer realmente a voz para que as pessoas possam ouvir. Voz que está aí, né? Está dentro da cabeça, né? De montão, então tem que sair mesmo. Obrigada, Mari. Sucesso, viu? Parabéns. Boa noite. Boa noite. As mulheres do palco, boa noite as mulheres da plateia. Meu nome é Sheila Dutra. Eu sou fundadora e coordenadora do Projeto FADA. É um projeto social que presta acolhimento a familiares de pessoas com deficiência em caráter voluntário há mais de 20 anos. Eu tenho uma filha com síndrome de Down. Ela lê, escreve, trabalha, estuda, namora, bebe cerveja. E é isso que eu quero mostrar para o mundo, que é possível, né? Que independente da condição da pessoa, ela tem o direito e o dever de pertencer. Então, se alguém precisar de algum apoio nesse sentido, atualmente atuo também profissionalmente, prestando serviço em empresas, com capacitação ligado à humanização de equipes, acessibilidade e instrução para a diversidade. Também responsabilidade social, ESG. O S, na verdade, o resto eu não gosto muito, apesar de que faz parte, né? E estou palestrante, né? A gente não é nada nessa vida, né? A gente está. Então, estou palestrante também no sentido de tratar de inclusão, né, escolar, laboral, social. Então, estou à disposição tanto das famílias, as famílias eu atendo gratuitamente, e as empresas com valores simbólicos para a gente poder tocar o projeto ainda aí por mais sei lá quantos anos, apesar de que o meu objetivo é não ser mais necessário. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sabrina. Para quem não me conhece ainda, eu sou uma das fundadoras do Instituto Conectio, que a gente está aqui vizinha.
E um dos papéis, né, dos trabalhos que eu faço é para traduzir esse mundo digital para vocês, né? O que hoje tudo isso de inteligência artificial, redes sociais, essas novas tecnologias que assustam tanto a gente, e que hoje, inevitavelmente, independente do seu segmento de trabalho, da sua atuação, a gente precisa olhar para isso, né? Então, lá no Instituto, e eu, Sabrina, eu atuo mentorando empresas e empresários, né, a utilizar de forma inteligente esses algoritmos para chegar em algum resultado e não adoecer com isso, né, gente? Porque hoje a gente está adoecendo com as redes sociais também, né? Então, parte da mentoria é para ajudar nessa parte relacional com as redes e com as tecnologias de hoje. É isso. Boa noite, mulheres. Sou Érica Yukawa. Hoje eu estou à frente de um núcleo de negócios voltado para o network estruturado em negócios femininos aqui em Ribeirão Preto. No próximo mês a gente já completa 5 anos de história, muita força, muita luta, né? E eu acredito muito forte no poder do empreendedorismo feminino. E esse poder é tão grande porque, ouvindo elas falando ali, eu sou apaixonada por inteligência espiritual. Desde 2022 eu estudo também. E eu conheci a Ju num evento um tempo atrás, da Grazi, onde também adoro quando se trata das questões das emoções. E nós somos capazes de tantas coisas quando a gente passa a buscar o autoconhecimento. Eu tenho isso também dentro da minha história. E o poder do empreendedorismo, o que ele mostra? Esse poder de liberdade, né? Esse poder da gente realmente assumir os nossos papéis, não só como dona de casa, como uma questão também de maternidade, mas também de assumir realmente o que nós viemos fazer neste mundo, ganhar cada vez mais os nossos espaços. Tá? Então é uma honra estar aqui com vocês, conhecendo cada uma, muitos aqui a gente se reencontra em outros eventos. E parabéns, Elô, por esse quadro e, ao mesmo tempo, por nos incentivar, né? Trazendo outras vozes para nos inspirar e seguir essa jornada, por mais desafiadora que é, mas a gente pode sempre mais. Muito obrigada. Boa noite a todas. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Falar de autoconhecimento em vários temas, né, como hoje aqui, me trouxe memórias afetivas, além dos doces ali, a questão do que eu lembro, como adolescente, eu adorava escrever em diários, vários diários. Minha mãe falava, nossa, vai ser escritora, né? ainda não, ó. Levantou ainda aqui na minha mente, porque é muito bom, né? A escrita é terapêutica e traz ali histórias que às vezes a gente, né, volta ali e olha e é tão bom. Eu estou muito feliz de estar aqui. Meu trabalho hoje também é um autoconhecimento. Eu trago o tarô, né? Para quem não conhece, eu sou taróloga, trabalho com Feng Shui, trabalho com linhas de ervas e o tarô eu trago de forma terapêutica. Uma ferramenta, como muitas que a gente tem, mas que trazem o autoconhecimento. Então, a minha leitura, o meu atendimento não é sobre a pergunta do futuro, que traz muitos tabus, mas sim, vai dar certo aquilo, aquele relacionamento, aquele projeto, aquele trabalho? Não, o que eu preciso ser, o que eu não estou vendo, o que eu preciso enxergar para fazer dar certo? Então, a gente trilha uma jornada. E é isso que eu gosto de apresentar com as minhas leituras. Então, fica o convite aí para quem não conhece, né, acompanhar o @CarinaScarpini. Vou ficar muito feliz em ter vocês aí. E agradecer a Elô, o espaço do Entre Mulheres, vocês conhecendo um pouquinho mais, entrar no grupo, né, Elô? Traz voz. É tão gostoso estar aqui, de repente eu estou falando de algo que me motiva, e o Entre Mulheres traz isso para a gente ter voz, né, sobre vários assuntos, inclusive, né? Um assunto agora me despertou ali, a escrita, né? E é tão gostoso a gente trazer isso, e o Entre Mulheres traz isso para a gente. Então, acompanhem ali, né? Obrigada, Elô. Bom, eu sou Larissa Tonelli, eu tenho um movimento de negócio feminino e conexões, que é o Boteco das Empreendedoras, onde eu levo conexões de valor genuínas e eu espero que as pessoas tenham oportunidade de estar num ambiente dinâmico, leve, descontraído. Porque não é só sobre vender, mas ser vista e ser lembrada de forma assertiva. Então, a gente pega, né, exemplos como a Connect2, onde você vai e busca capacitação. A Érica, que vem de uma jornada linda, uma trajetória, que está criando ali um movimento que é estruturado, e entramos com o BDE. Então, a gente é um ecossistema que transita e a gente consegue fazer dessas conexões algo genuíno. Então, esse é o nosso objetivo, que mulheres se apoiem. E aqui com a Elô, a gente tem esse momento de voz, de acolhimento e trocas. Então, Elô, muito obrigada pela oportunidade e que a gente possa, sim, fazer mais movimentos como esse, de gerar conexões de valor ao longo do tempo.
esse ano a gente tem um encontro especial, que é um convite que eu quero trazer aqui para vocês, que é o nosso evento anual Boteco das Empreendedoras. Um encontro que eu falo assim, ele é extraordinário no sentido de conexão e entrega para aquela mulher que se permite. Porque não adianta nada a gente ceder o palco quando você não se permite, você não acredita. Então, Mari, parabéns pela oportunidade de estar aqui, de se permitir, e eu vou te falar, você saiu muito bem. Para quem está se conectando nesse ambiente, muito bem. Olha, você tem um futuro brilhante, eu tenho certeza. Então, continue. É isso, meus amores. Espero que a gente possa se ver ainda em muitos encontros mais aqui no Entre Mulheres. Boa noite a todas, né? Meu nome é Odinei Bechara. Eu sou acupunturista, eu estou, né, Sheila? Acupunturista. E dentro desse mundo, né, oriental, de medicina oriental, a gente tem muita oportunidade desse autoconhecimento, né? A intenção de tudo isso é construção de saúde em todos os níveis, tanto espiritual, físico, né, mental e emocional, né? Ouvir falar de emoção aqui, maravilhoso, adorei, parabéns às nossas queridas escritoras. Né? E assim, eu estou disponível para todas vocês. Né? O meu consultório é muito acessível, acolhimento, nós conversamos bastante e cuidamos desse nosso lado tão importante, né? Que é a saúde. Né? Existe um ditado chinês muito interessante que fala o seguinte: se você não tiver tempo para cuidar da saúde, depois você vai precisar de tempo para cuidar da doença. Né? Então, vamos prevenir, né, e nos cuidar para um mundo melhor. Muito obrigada a todos. Quando a gente fala sobre escrever, sobre literatura e sobre leitor, vamos pensar um pouco sobre o empreender, né? Que também é uma condição imposta para um escritor. É ele trazer a obra dele para o movimento do vender. E uma coisa que me dá muita curiosidade é saber quais os canais de comunicação que vocês têm trabalhado para tornar o novo momento de vocês, o estar escritora, né, e ter a obra, né, como uma ponta daquilo que vocês estão aí desenrolando daqui para frente, uma jornada que, pelo que eu descobri, viu, com o podcast aqui com os escritores, essa história de escrever imagina que para num, né, 2 é 3, é 4, é 10, é 30, né, vai pondo a coisa. Depois que aprende, eu diria que, eu não sei, assim, pelo menos antes de passar para elas a bola, eu quero falar de uma particularidade. Quando eu fiz mestrado, eu não fiz TCC, né, eu fazia licenciatura em letras, então eu não tive TCC, não tive que fazer o trabalho de conclusão de curso. Mas quando eu fui fazer o mestrado, basicamente todas as dores e as delícias aconteceram no mestrado. Quando eu encabecei o doutorado, muita gente perguntou, mas como é que você tem coragem? Eu falei, como que tem coragem? Depois você já fez mestrado, o doutorado, agora que eu posso falar o que eu penso? Não vou querer falar, né? Porque no mestrado a gente fala o que os outros pensam, para validar a nossa tese, né? O mestrado é em cima de um estudo que você tem, mas com base em várias referências, é uma coxa de retalhos. Aí um dia você vai fazer o doutorado, gente, o doutorado é seu ponto de vista, embasado, mas não mais uma coxa de retalhos, né? Então eu fiquei meio com esse sentimento, sabe? Que eu acho que é isso que falta, né? Dizem que para escrever você tem que escrever, gente. Não tem outro papel, né? Não tem que ficar sonhando com escrever. É pegar e pôr ali, né? No papel para que aquilo aconteça. E como é que vocês estão empreendendo o escrever de vocês? Foi e está sendo ainda um processo de aprendizagem. Por quê? Quando, né, você lança, o Lucas mostrou esse caminho, eu pensei que tinha uma estrutura no nosso país, né, além das feiras desse movimento, mas que tivesse uma orientação de como divulgar o livro. E ele falou, Juliana, é você mesma. Ele apresentou eu para mim mesma. Eu falei, além de buscar, né, ser a própria editora, construir, ali deu seriamente assim, uma exaustão de pensar como seria a jornada. Porque eu queria apresentar, compartilhar, mas empreender com o livro, aí foi a grande descoberta que o CNPJ não separa do CPF.
que é o autoconhecimento e aprender nesse lugar de humildade, de aprender a negociar, aprender com grandes mentores, né? Agradecendo o Fernando Souza Brasil, que mostra esse caminho, que ensina como usar as redes sociais, como trabalhar essa comunicação, tanto que ele fala do desafio que nós somos técnicas. Então, nós que viemos da ciência, ora a gente quer compartilhar com vocês a teoria, toda a teoria, e ele vai ensinando, e nesse processo de empreender, de chegar à nossa voz de uma forma mais simples, é essa construção de conectar com vocês, de aprender com vocês, e estar no meio de pessoas no qual estamos o tempo todo aprendendo, não é nem vender, é aprendendo a relacionar. Eu diria que relacionamento faz com que contribua muito para que a nossa voz, o nosso livro, chegue nos nossos leitores. Então, é essa jornada de estar na rede social, estar no consultório, estar aqui, vamos falar em equilíbrio, né? Não dá para estar em todos os lugares, mas buscar uma harmonia, buscar o que é possível e construir. Então, tem essa jornada. Hoje, na segunda edição, esses são meus últimos livros, porque eu fiz 1000 cópias e um pouco a mais. Sempre a gente faz uma quantidade a mais para caminhar, para guardar ali, né? E já estou buscando editora. Tem nesse lugar de humildade, de ver quem possa contribuir também uma segunda voz para a próxima edição. Então, é um processo de negociação e de busca o tempo todo em relações e como eu vou agregar para as pessoas. Eu acredito muito em agregar, em servir e assim acontecendo as conexões para que o empreendimento ocorra com naturalidade também, um ecossistema. Como as meninas apresentaram, eu acredito muito nesse lugar de troca. E você, Brenda, como é que você está empreendendo a sua obra? Olha, é muito gostoso tudo isso que eu estou vivendo, é muito diferente. Eu já empreendi algumas vezes na minha vida, né? Quando eu tinha 21, 22 anos, eu tive uma loja, eu abri uma loja, enfim, saí do zero, tal. Depois eu fui dona de uma outra loja aqui em Ribeirão Preto, de materiais de acabamento, né, uma loja grande já, com grandes marcas e tudo mais. Então, era um empreendimento, mas uma loja física no qual eu recebia os meus clientes ali. Hoje, eu vou até os meus clientes, né, e eu levo o meu livro e é um movimento de conexão. Então, é interessante, porque quando você vai escrever um livro, você precisa estar ali introspectiva, né? Você se recolhe para que você consiga colocar naquele livro tudo que está dentro de você. Mas quando ele nasce, você precisa sair para o mundo. Sabe? Então, é incrível. O que eu faço hoje, além do Instagram, é me conectar com pessoas. E nessa conexão a gente aprende muito. Nasce uma nova história, nasce uma nova Brenda, né? Então eu estou sempre em grupos de networking, em lugares assim como vocês, né? Que tem ali os grupos, os eventos, a gente está sempre ali. Eu estou sempre em São Paulo, nos Estados Unidos. Ano passado eu estive em Orlando palestrando lá, me conectando com um grupo de mulheres. E então é isso. A gente é uma jornada diferente da que eu havia vivido antes, né? Que é essa jornada de conhecer novas pessoas, novas histórias, novos relatos, porque as pessoas leem o livro e vêm te contar, te mandam um vídeo. Então, é novo, é gostoso, é diferente, numa fase de vida minha muito interessante, porque, gente, às vezes tem pessoas que nascem com um propósito e parece que elas vão com aquele propósito até o final da vida, né? Por exemplo, um médico, ele se forma e ele se enfia ali naquele hospital e ele vai 50, 60 anos, ele está velhinho, ele está, né, servindo no hospital. Mas existem pessoas também que os propósitos mudam de tempos em tempos.
Então, nós, como mulheres, a gente pode perceber isso muito claro. Então, tem o propósito do início, às vezes, do casamento, o início onde as suas crianças são pequenas e elas dependem de você. Então, você tem um propósito. Qual é o propósito? De formar a tua família, de cuidar da tua casa, do teu lar, do teu casamento, dos seus filhos, colocar esses meninos no mundo, meninos de bem, e vai, busca na escola, enfim, passei por tudo isso. E chegou um momento na minha vida que eu me deparei com uma situação, eu falei, Deus, parece que eu perdi meu propósito, o que está acontecendo comigo? Que momento foi esse? Um momento que os meninos já não eram crianças mais. Hoje o meu filho mais velho tem 36 anos e o meu mais novo tem 29. Então, há 5 anos, né, 2020, 2021 mais ou menos, o meu mais velho estava com 31, 32 anos. O caçula com 25 anos já tinha saído da faculdade, eu não tinha mais criança para levar na escola, não tinha tarefa, não levava ninguém mais no médico, e você está lá dentro de casa, você e seu marido, eu com 2 casados, um solteiro. E eu falei, e agora, gente? Tem que me ajeitar, né? E aí começou uma outra empreitada na minha vida, muito dolorida e bonita ao mesmo tempo, que foi o meu pai foi diagnosticado com câncer, um câncer raro, e por 5 anos eu pude cuidar do meu pai, acompanhar o meu pai no hospital, nas idas e vindas. Ele quis se tratar em São Paulo, e a gente fez tudo aquilo, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer pelo meu pai. De 5 irmãos, eu fui a única que pude estar com ele, né? Tenho 2 irmãs que moram nos Estados Unidos, um irmão sequelado de acidente, enfim, um outro que é caçulinha, mais novo, trabalha, não conseguia acompanhar meu pai. Então, eu estive acompanhando meu pai nesse processo todo. E, ao mesmo tempo que eu acompanhava meu pai, eu escrevia, e eu orava, e eu pedia a Deus, me confirma o meu propósito, mas eu entendia que aquele momento era um momento de propósito de Deus na minha vida, de poder cuidar do meu pai. E esse ano, em fevereiro, meu pai falece, depois de 5 anos lutando contra o câncer, e aí começa um novo tempo, né, de colocar toda essa construção que eu vim fazendo enquanto eu cuidava dele, eu cuidava do filhotinho aqui novo, né? Eu cuidava de estudar e tudo mais. Então nasce neste ano uma Brenda nova, com um novo propósito, uma nova jornada. Então tem sido isso muito bonito, conhecido pessoas, homens e mulheres. Tenho trabalhado, quando eu falo sobre inteligência relacional, eu falo muito sobre casamento, né? Tenho falado muito sobre o poder do casamento para os negócios. E isso realmente é muito poderoso, é um princípio de Deus, é uma lei de Deus sobre as nossas vidas, sobre o casamento. Eu sei que muitas mulheres estão separadas hoje, né? Eu estou no meu 2º casamento, meu 2º casamento faz 18 anos que eu estou casada, fui praticamente largada pelo meu marido aos 25 anos com 3 crianças, então tive uma jornada aí de muita luta, uma hora eu posso compartilhar, mas então hoje eu tenho trabalhado sobre isso. Então tudo aquilo que eu vivi na minha vida eu tenho transbordado na vida de outras pessoas, homens e mulheres, porque muitos homens me procuram também querendo resgatar os seus casamentos, e essa busca no mercado de trabalho, no empreendedorismo, empresariando, tem feito com que os casais se desconectem, com que os casais se desliguem e começam a viver as suas vidas de uma forma independente. E por que eu tenho feito isso? Alguém veio aqui agora na frente e falou que nós estamos aqui para tomar aquilo que é nosso, né? Acho que foi você que disse isso, né? De nós tomarmos aquilo que é nosso.
E é verdade, Deus dá uma promessa para nós. Ele diz que essa terra, Ele coloca nas mãos do homem e da mulher para nós governarmos. Então, nós precisamos tomar de volta aquilo que é nosso. E na distração, na correria do dia a dia, nessa busca pelos negócios, pelo dinheiro, a gente se distrai, se desconecta do nosso cônjuge, da nossa família, começa a ficar normal essa bagunça, né, de família que não é normal, mas o intuito é esse, tirar o governo das nossas mãos, e nós precisamos resgatar isso através do resgate do casamento. E aqui, como nós estamos basicamente entre mulheres, né, eu sei que tem alguns homens, mas o que acontece? Eu também tenho falado muito a respeito do poder de ser feminina, né? De você resgatar a tua feminilidade dentro da sua casa, porque você é lamparina no seu lar, você é o perfume da sua casa. E às vezes, como empreendedoras, como empresárias, a gente põe uma armadura para sair para o mundo, para alcançar, para conquistar o nosso espaço, e a gente esquece de tirar essa armadura, e quando a gente chega em casa, ao invés de nós exalarmos esse bom perfume dentro do nosso lar, cuidarmos do nosso ambiente residencial, a gente chega ali travando uma guerra contra o nosso marido, brigando com os nossos filhos, não cuidando do ambiente desse lar, e ali a gente tem crianças brigando, gritando, sendo teimosas, caindo no chão, fazendo birra, mas a gente tem um papel que é lindo, que é o papel de ser mulher. Nós nascemos mulheres, nós somos mulheres, nós não estamos mulheres, neste caso nós não estamos, nós seremos até o final das nossas vidas, né? Mães e mulheres, né? Porque também os filhos, eu só vou deixar de ser mãe se eles falecerem, em nome de Jesus não vai acontecer, mas enfim, é isso, né? Eu tenho trabalhado com pessoas resgatando de volta, trazendo para essas pessoas de volta as suas vidas, os seus lares, mostrando o valor do casamento, e juntos, unidos, como casal, nós vamos prosperar, financeiramente falando, mas em todas as áreas das nossas vidas também. Quando a gente escuta a Brenda, a gente consegue entender o cerne da obra dela. E aí vale a pena, né, futricar um pouquinho a Ju com relação à ciência dos temperamentos. Ju, quando a Brenda conseguiu fazer uma boa exposição, né, do caminho dela, do empreender da obra dela. Diz um pouco, então, como que você está empreendendo o tema da sua obra. O que você entende que falar sobre os temperamentos ajuda, beneficia? É sobre identidade. Quando analisamos, né, já o descobrimento do nosso país, quando fala que fomos descobertos e sabemos a real história, né, fomos ali encontrados. Então, ali começou os índios já perdendo a sua identidade, posicionamento. Nós temos um hino, nós temos histórias que elevam a nossa bandeira, mas a autoestima, o brasileiro já foi comprovado que precisa ser trabalhado, não tem. Ele tem essa, vamos falar, uma busca de identidade, olhando países desenvolvidos, não tirando o mérito dos países que estão se desenvolvendo e à frente do nosso país, que é um processo também de aprendizagem. A ciência dos temperamentos já tem conexões em outros países, e eu tenho aprendido, né, lá, e trago também, levantado essa voz do nosso país. Nós temos identidade, sim. Nós temos identidade, e o Brasil é um país que é amoroso, as pessoas são calorosas, nós temos falta de conhecimento de como lidar com as emoções. Nós somos emocionados. Conhecendo os temperamentos, que é uma parte estável da personalidade, nós vamos conseguir nomear e vamos conseguir trabalhar essa autoestima desde a infância, porque ela vem através do pai e da mãe. Quando falamos em bullying, as pessoas falam da escola como se tivesse iniciado o bullying na escola. Não começa com o pai e a mãe quando nasce.
Nasce uma criança, um exemplo da minha pesquisa, né? 14 anos eu trabalhei essa pesquisa científica no chão da escola, clínica, casas. Foram vários ambientes para que eu compreendesse. Então, eu percebi que o bebê colérico, que já nasce realmente, né, chorando, sabendo o que quer, ele grita, ele não tem um choro contido como outros. E ali já começa na visita. Nossa, que bebê bravo. Esse vai dar trabalho. Olha a explanação, né? Só é apenas um bebê que, como todos os bebês, todos os temperamentos vão comunicar através do choro. E fechamos, né, a análise do temperamento depois do período de molde da personalidade, porque a criança, o bebê, vai querer modelar para a mãe. E tudo que nós não conseguimos compreender, que não está no nosso consciente, provavelmente o inconsciente e o sub, que é o 0 a 3 anos, o bebê, está registrado essa rejeição, esse bebê que é melancólico, que não quer ir no colo de outra pessoa, mesmo passando aquela fase do desenvolvimento, já socializa. Tudo bem, o sanguíneo vai socializar com naturalidade, um colérico também, um fleumático vai aceitar, e o bebê melancólico, mesmo que passe aquele período da socialização, ele sempre vai ser mais recluso, ele é introvertido. Então, essa percepção, a ciência dos temperamentos, ele é uma esperança, é um movimento científico que contribui para as relações. Eu falo que é um GPS dos relacionamentos e o GPS da responsabilidade afetiva, e como está desafiador ter afeto. Tem crianças que já não conectam conosco. Eu preciso compartilhar crianças que gostam de conversar e adolescentes com robôs. Porque o robô é prático, dá resposta, o chat, né? Eu pergunto e responde. Só que essa conexão humana, ela acontece dentro de casa e nós estamos perdendo porque não sabemos falar. O Divertidamente apresentou como protagonista a ansiedade. Os temperamentos apresentam diversidade, força e fraqueza, e não tem um melhor que o outro, só tem características diferentes, e ainda descobrindo o seu temperamento tem uma jornada para ser trabalhada dentro, né, do nosso próprio eu adulto, para que as crianças possam aprender conosco o que é autorregulação emocional. Então, é uma ciência que eu acredito e eu vou trabalhar bravamente para que ela transforme as relações e eleva não só a educação do país, mas esse ambiente clínico que também atende crianças, adultos, ressignifica a criança que nós fomos, que nós somos uma geração de infâncias roubadas. Nós não tínhamos, né, por mais que fala da infância, do chão, da rua, da brincadeira, ainda tinha muito conteúdo de adulto também na infância. Os temperamentos é uma ciência que trabalha o desenvolvimento e, assim, entrando em ambientes familiares, também colabora com o empresário, com o homem que também precisa exercer a paternidade. A criança é metade pai e metade mãe. Essa história da mãe ficar com muita demanda é uma história que contaram para nós, e os dois são importantes. A criança precisa das duas funções, e o homem com autoconhecimento eleva um lar e uma empresa a grandes lugares. Bom, quando a gente escuta, né, o cerne da obra de vocês, a gente vê a importância da mensagem, né? E como que, de repente, tornar isso um livro é um caminho, né? Eu falei que essa semana foi um presente com a Feira do Livro, e ouvir escritores, né, e hoje estar com vocês aqui só confirma que uma das coisas que o livro representa é que ele vai parar na mão de muitas pessoas durante muitos anos, a possibilidade daquilo que vocês falam impactar pessoas, né? Então, empreender, né, uma obra é empreender, acima de tudo, a característica da mensagem, que ela vai chegar a pessoas em vários momentos e, às vezes, em diferentes situações, né? Quantos de nós, né, às vezes sentados em algum lugar, a gente pega um livro ali que está parado em cima da mesa, a gente não sabe nem direito quem é, o que está escrito, mas a gente começa a folhear, né? E aí a gente começa a ler, e aí aquele pedaço ali que a gente leu, aquele trecho ali, traz para a gente uma grandiosidade, uma mensagem, um canal, né, que a gente precisa usar para fazer um movimento, né?
Bom, eu acho que o que a gente consegue com o Talk de agosto, né, fechando ele com chave de ouro, né, esse agosto, né, esse agosto de Deus, né, agosto cheio de sempre muitas novidades, né, intenso também, vem junto com o agosto lilás. Então, assim, esse bate-papo sobre mulheres que escrevem, né, eu queria que vocês, para a gente ir finalizando, que vocês olhando para essa plateia incrível, que aliás, vamos falar mesmo, né, o Pod Elô, o Talk entre mulheres, né? Ele é o primeiro talk de Ribeirão Preto e, olha, sei lá, hein? O povo que anda aí para a região do interior paulista, ele tem plateia. Olha a nossa ousadia, né? A gente está gravando um programa, gravando um podcast com plateia. E aí eu quero que vocês, olhando para essa plateia maravilhosa que está aqui, Juliana, Brenda, eu queria que vocês falassem de uma maneira breve, mas com as palavras que tocarem o coração de vocês, para que cada uma dessas mulheres possa encontrar essa escritora, que cada uma delas, com certeza, os meninos também, por favor, a gente acaba falando de conta que só de mulher, né, o espaço, mas para os homens também presentes, né, as crianças. Mas, por favor, Brenda, Juliana, com a palavra, façam essas mulheres, essas pessoas encontrarem a escritora que elas têm dentro de si. Eu sou uma improvável. Nasci num lar disfuncional, no qual mãe, função materna e função paterna, havia um desequilíbrio não só emocional, mas também, né, de falta física, a escola, o ambiente social, ambientes como esse, eu aprendi por modelagem e me tornei protagonista da minha vida, sem trazer o vitimismo. Transformei a dor, tem muita história, tem muitas limitações que foram colocadas, violência física, psicológica, falta de recurso, e isso não foi motivo para que eu não crescesse, não me desenvolvesse. Eu me inspirava nos livros, eu me inspirava nas pessoas que estavam naquele ambiente social escolar me ensinando, pessoas que estavam na igreja. Então, estar com a Brenda, que é uma honra, Brenda, porque eu tive também espiritualidade desde a infância, e eu convido vocês a assumirem, porque se eu, com toda a minha história, estou aqui compartilhando, qual é uma honra estar entre vocês, mulheres, eu que tenho dores ressignificadas e também repetir padrões, no qual seria natural uma criança e uma adolescente que não teve terapia naquele período. Eu convido vocês a iniciarem o protagonismo e que todo livro, toda história é importante. A voz de vocês importam demais. A Ju começou falando que ela é uma improvável, né? Eu vim de um lar aparentemente normal. Papai, mamãe dentro de casa, com os meus irmãos, mas às vezes meu pai falava algumas coisas para mim que não eram tão boas assim, talvez não falasse por mal, mas pode ser que você se identifique comigo. E ele falava assim: Brenda, você não vira nada não, você é uma inútil, você não vai virar nada, você não vai para lugar nenhum, né? Manteiga derretida, sai daqui. Quando eu fui fazer o colegial, ele falou: não vai fazer colegial não, você vai fazer o magistério, porque você não vai virar nada mesmo, pelo menos você fez o magistério, né? E meu pai era um homem muito inteligente, advogado, administrador de empresas, contador, enfim, pós-graduado, MBA, etc, etc. E eu não sei por que ele falava isso para mim, não sei. Mas aquilo que ele falava para mim, eu parecia uma perereca surda. Então, não importa o que digam para você. Podem dizer que você não sabe, que você não pode, que você não tem condições. Podem dizer o que for. Só não permita que as suas vozes internas te digam isso. As tuas vozes internas precisam te dizer: você pode, vai, você consegue, você é linda, você é a número 1,
Você é a protagonista da sua vida, dos seus negócios. Você tem vontade? Faça. Você pode. Não deixe que os pensamentos negativos, os pensamentos que tentam te sabotar, porque esses pensamentos que tentam te sabotar são pensamentos que vão fazer com que o mundo tenha uma pessoa menos melhor atuando nele. Então, você tem uma beleza interna, você tem uma essência dentro de você. Não deixe que as dores da sua vida sufoquem a sua essência. Deixe que ela saia, deixe que ela exale. É escrevendo um livro, é cantando, é falando. O que é? É tocando um instrumento, né? O que é? O que faz você fazer a diferença no mundo? Você nasceu para ser grande, você nasceu para brilhar. Então não deixe que a sua luz seja sufocada, nem por outras pessoas e nem por você mesma, né? Não seja a sua sabotadora. Brilhe, e brilhe junto com outras pessoas, brilhe junto com outras mulheres, não ande sozinha. Nós não nascemos para andar sozinhos. A luz que tem na Elô, quando ela se junta com a minha, ela fica maior. Quando a Ju chega aqui perto, ela fica maior ainda. É assim que acontece com a nossa luz. Então, nós não ofuscamos a luz uma das outras, mas nós somamos, né? Então, que a gente possa brilhar neste mundo, mas nunca sozinhas, sempre juntos. Deus nos fez para andarmos juntos, não para andarmos sozinhos. É isso. Ai, gente, esse pó de Elô. Ai, meu Deus, esse talk entre mulheres. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Gente, eu sempre fico muito feliz porque uma coisa que eu acabei aprendendo, e quem me ensinou isso, na verdade, foi na semana em março, quando eu brinquei de fazer o talk. Quando eu falo brinquei, porque não era um projeto com essa característica, né? Eu queria fazer a Semana da Mulher, e aí virou o Mês da Mulher, né? Quem lembra, quem está perto de mim lembra disso. Larissa lembra, a gente tomando café, né? Vou fazer um talk. Aí a Clara Kauchik, o pessoal da Secretaria da Prefeitura, falou, Elô, pega... as segundas do mês de março são suas. Oi? As segundas do mês de março? Tá, pera. Calma, respira, isso representa patrocinador, ou seja, também não é assim, né? Vamos, né? Tem estrutura e tudo. Mas aí eu fiz, então, vou falar sobre network, erros e acertos, que é o que aconteceu lá no térreo, para quem esteve presente, tá? Tá no podcast, gente, tá lá no canal do YouTube do Entre Mulheres, quem quiser assistir, aliás, ali tem uma aula, Larissa Tonelli, Ju Fará, Semeadoras do Agro, e Luciana Prats, né, do Rara, tá uma aula, tá? Esse podcast, esse YouTube sobre network feminino. Aí eu falei, bom, então vamos fazer grana preta. Tinha visto a fala da Sabrina, falei, afroempreendedorismo, vamos falar sobre também, né, a questão aí da economia prateada e empreendedorismo materno. Que até eu falei, eu sou da época do empreendedorismo materno, só, né? Então era meio que lugar comum, mas os outros dois eram novos. E aí, quando então eu fiz o afroempreendedorismo aqui, me aconteceu. Aí a gente vai descobrindo os propósitos, né, Brenda? Né, Ju, essa coisa de, você não sabe nem direito o que você é no negócio, aí é o retorno, né, esse falar do outro, que nem sempre é negativo, aliás, é nessa hora que é o bom, né? As meninas ficaram tão felizes de eu ter criado o espaço, né, para falar do Grana Preta, né? Tiveram aqui a Sabrina e a Gláucia Brito, né, como as talkers do dia. Nossa, Elô, você abriu o shopping para falar sobre afroempreendedorismo, né? Você trouxe a causa, né? Aí eu olhei aquilo tudo e, na verdade, para algumas eu lembro que eu retornei essa fala, né? Eu falei assim, gente, eu estou morrendo de vergonha porque eu não fazia ideia que isso era tão importante. Se eu entendesse a importância do palco e esse tipo de acesso que, de repente, é tão comum para mim, olha como é que a gente banaliza, né, o dia a dia da gente, e mensagens, né, causas tão lindas, e, poxa, eu fiquei tão envergonhada por não ter feito antes,
né? E isso tem me feito fazer, né, mensalmente, com todo o trabalho que causa, né? Porque vocês chegam aqui, tá arrumadinho, né? Mas tudo começou no domingo, né? Na madrugada do shopping, assim por diante, né? Tem os meninos depois, tem o Valmir que leva, edita, corta, arruma. Então, dá, né? O efeito final, né? O glamour, né? É trabalhoso. Mas foi nesse dia que eu entendi muito sobre a importância de colaborar, de fazer luz, de abrir palco, de convidá-las, né? De, né? Tá difícil, mas vamos fazer acontecer, né? Tá financeiramente o patrocínio não tá bombando, mas vamos respirar e vamos continuar mostrando para marcas, convidando pessoas, porque qual é o nosso grande desafio? É que nós todos, Brenda, eu acho que quando a gente fala sobre os altos e baixos, a gente é feito disso. E a gente, às vezes, tem tantos baixos que a gente se esquece dos altos, né? Porque a gente está desejando algumas caminhadas e elas ficam pesadas, né? Então, é muito... bate, né? Bate forte no peito da gente. Então, vamos nos apoiar, né? Vamos nos apoiar. Nós estamos crescendo, estamos enfrentando mudanças, transformações, né? Que cada uma de vocês, quando ouvir agora em setembro, que vai ter talk entre mulheres, lembrem-se de pegar esse post e convidar amigas. Venham, que cada uma de vocês, em setembro, traga no mínimo 2 amigas novas. Aqui a gente consegue colocar 45, 50 cadeiras. Mas por quê? É para Elô? Não, gente. É para a gente fazer esse movimento de iluminar. Olha a carinha que vocês estão com relação às conversas que as mulheres trouxeram aqui, que a Brenda e a Ju trouxe. E aí eu olho e falo assim, nossa, que legal, valeu. Obrigada mais uma vez, Júlio, Vitor, Valmir, que são a equipe de sustentação. Obrigada por vocês me apoiarem. E obrigada por todas vocês que tiveram a coragem de enfrentar o dia de hoje, que é sair de casa, sair do trabalho, fazer um movimento para chegar até aqui. E que as que vieram pela primeira vez, o desafio já está feito. É para voltar em setembro com mais 2 amigas, pelo menos. Vamos continuar nos dando as mãos. Vamos fazer esse movimento, porque a gente precisa fortalecer o mundo com a nossa humanidade. Porque estão tentando tirar ele de nós. Estão tentando tirar de nós a nossa humanidade. Então, vamos fazer esse pacto de humanidade, de continuar reverberando a força umas das outras, uns dos outros. Agradeço. Brenda, Ju, obrigada. Nossa, vocês nesse palco aqui, mais uma para o portfólio, que eu já não me acho, eu tenho certeza. E é muito bom quando a gente consegue formalizar o sucesso dessa maneira. Gente de conteúdo, de coração, de alma, de essência, foi uma plateia igualmente de sucesso, de alma, de conteúdo, e que está precisando cada vez mais se fortalecer nessa voz aí maravilhosa que vocês carregam. Vamos fazer essa voz ecoar, né, gente? O mundo precisa da gente, de todas nós, de todos nós. Obrigada. E assim a gente vai encerrando o Entre Mulheres Talk Business de agosto. Um agradecimento especial, né, ao Shopping Santa Úrsula, ao Espaço Sala Clara Cauchique, que é da Secretaria de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Agradecer aos patrocinadores, Sunflower, Core, todos aqueles que compõem a força desse momento, né? Os associados, as associadas, as colunistas, que tornam a beleza do talk esse momento tão enriquecedor. Você já sabe que está no YouTube, né? Que vai para o Spotify. Acompanhe e compartilhe.